Fala galera do Colosso Azul, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as possíveis contratações do GG, do CRB e do Camutanga, do Vitória, que podem reforçar o clube do Remo. Além disso, vamos analisar a provável escalação do novo treinador Daniel Paulista e discutir as vantagens e desvantagens de ter um elenco com muitas opções para cada posição. E, claro, vamos ver o que os comentaristas da O Liberal mais disseram sobre essa situação. Então, já deixa o like e bora pro vídeo. O Remo continua sua preparação em Barcarena. O Remo vai voltar apenas no sábado a Belém, depois do almoço. Vai continuar treinando por lá. E as eliminações na Copa Verde, também na Copa do Brasil, ainda pesam, né? Ainda mais nessa volta, os jogadores precisam mostrar uma intensidade diferente, um time diferente, né? Vamos ouvir o Jaderson, meio-campista do Remo. Ele foi para entrevista coletiva, falou sobre isso e também falou sobre essa nova forma de jogar que o clube do Remo deve ter e se alguns jogadores devem continuar também com mais liberdade. Vamos ouvir. Não, acho que perder ninguém quer. A gente com certeza queria ganhar na Copa do Brasil. Foi uma eliminação que eu acho que doeu em todos. Então, agora que essas 2 semanas de preparação, a gente está muito bem preparado. Estamos abraçando a ideia do treinador, já sabemos já o estilo que ele gosta de jogar. Então, acho que liberdade nós temos com todo técnico dá liberdade para a gente jogar à vontade em campo, então não foi diferente. Então, eu acho que a função é só diferente, o posicionamento é só diferente, mas a liberdade eu sempre tive com todos os técnicos. Tá aí, portanto, o Jaderson, né? E em alguns times que apareceram desde o início dessa preparação, né? Aquela escalação que às vezes vaza na internet, aparece o Jaderson jogando um pouco mais avançado. E a gente sabe que com o Rodrigo Santana ele gostava de jogar um pouco mais recuado, ali na posição de volante. Apesar dele também fazer bem essa questão de meio atacante também de ponta. E aí, meus amigos, eu tô muito curioso para ver esse Remo do Daniel Paulista, se ele vai ser muito diferente do Rodrigo Santana. Porque normalmente quando há uma troca de treinador, não dá para mudar tudo, porque os jogadores precisam aprender um sistema e às vezes não tem tempo. Sim. 2 semanas, na teoria, dá tempo. Mas estava vendo uma entrevista, inclusive ontem, do Daniel Paulista, falando sobre que esse progresso ainda deve demorar a acontecer, porque apesar dessas 2 semanas, você aprender uma nova forma de jogar custa um pouco. O que ele tem de positivo para ele, inclusive, é que diferente do que o Rodrigo Santana teve que fazer, que era principalmente colocar uma formação que os jogadores não estão tão acostumados, o Daniel ele vai voltar para uma formação que eu acho que todo mundo vinha jogando desde 2017, 2018 aqui no futebol brasileiro. Um desenho. Claro que as dinâmicas, as mecânicas, os gatilhos, isso tudo os jogadores vão ter que aprender com treinamentos e também nas partidas. Sobre o Jaderson, do que eu vi do Jaderson no ataque, do que eu vi do Jaderson no meio de campo, pra mim, eu concordo com o Jaderson que o melhor dele é no meio de campo, fazendo ali aquela função basicamente de segundo volante. Só que no desenho do Daniel Paulista, eu não consigo ver hoje a dupla de volantes do Remo ser formada por Jaderson e Pavani, porque é um time que precisa ter um volante mais forte na defesa, porque normalmente libera os laterais. Ou ele muda Jaderson e Pavani, coloca ali um volante mais de marcação, ou faz mais ou menos como o Luizinho está fazendo ali com o PK. Bota um dos laterais para ficar preso, para não atacar a linha de fundo. E aí muda completamente a dinâmica, principalmente porque o Remo hoje, se a gente pegar as características dos laterais, talvez o lateral mais defensivo seja o Sávio, que também já não é um cara que a gente fala assim, pô, o grande forte dele é a defesa. O Sávio ele é um zagueiro, foi um zagueiro pela esquerda muito bom, porque ele conseguia ajudar no ataque também, na defesa, de vez em quando dava uma complicada, podemos dizer assim. Então, com o Jaderson querendo jogar como um volante mais uma vez, Daniel Paulista pretendendo mudar o sistema, eu acredito que nesse retorno ele vai ter que encontrar ou um jeito de Jaderson e Pavani conseguirem um dos dois ter muito mais força na defesa, ou a dupla trabalhar de maneira defensiva muito mais forte, ou ele vai mudar essa dupla de volante do Remo, seja utilizando o Jaderson mais avançado, seja utilizando o Jaderson como um camisa 10, como ele falou que pode ser ali pelas características do Jaderson. E o Daniel no CRB ele gostava muito de um dos pontas centralizando para ajudar nessa construção. O Jaderson, se jogar na ponta, pode fazer essa função também. Eu estava ouvindo os meninos de tarde e eu fico com a palavra do Bad Boy, que ele falou que vai ficar assistindo o jogo. Acho que ele não joga, não tá nesse jogo, né? O Bad Boy, né? Não. Ele ainda ganha para isso. Mas eu fico com a palavra dele, que ele falou que vai assistir o jogo
e vai olhar se os caras estão com a mão no joelho, né? Que é exatamente a questão física. E eu acho que isso tem que ter melhorado, né? Concordo com o Daniel. Só um segundo, Michel, só fazer um parêntese aqui, porque o Daniel Paulista falou nessa entrevista que eu vi ontem, de que a prioridade nesse momento foi a parte física. Então, pelo menos isso a gente tem que ver um time sobrando, né? Sobrando. Porque, teoricamente, tem jogadores com muito mais qualidade física do que a equipe do Santa Rosa. Dito isso, no meio de campo, para mim, eu não concordo com essa opinião do Mataus sobre a questão do Sávio. Para mim, ele falou que o Sávio não é bom defensivamente. Se não fosse bom, o Rodrigo não usava. Não fosse bom, ele não usava como terceiro zagueiro. Não é ele o usava forte como. dele. Então ele não tem forte nenhum, porque atacando ele não serve. A construção dele ali inicial, Se ele joga de zagueiro desde bem. que ele chegou aqui, praticamente, ele é o terceiro zagueiro do Remo. Mas ele não Ele não é o se terceiro destacou. zagueiro do Remo? Hoje, no Não, elenco com o anterior, Rodrigo. era. Rodrigo. Ele era o terceiro zagueiro. Ele nunca jogou de ala ofensivo. Ali. Jogou. Não, mas porque só quando não tinha ninguém. Sim. Mas a função dele, realmente, com o Rodrigo, era de Foi zagueiro. muito mais zagueiro pela É esquerda. por isso que eu não concordo. Porque se o Rodrigo viu qualidade nele como zagueiro, eu acho que o forte dele é mais a parte defensiva do que a ofensiva. Pelo menos ele se demonstrou assim. Mas, enfim, são pontos de vistas. E também acho que o Pavani com o Jaderson não jogam mais juntos na função de Sozinhos no meio de campo, ali protegendo a defesa. Se jogar com 2 homens ali protegendo a defesa, eles não vão jogar juntos, não adianta, eles vão brigar por posição. Agora alguém precisa dizer pro Daniel Paulista que o Jaderson gosta de jogar como segundo volante. Alguém precisa dizer para ele que o melhor do Jaderson hoje, na opinião do próprio Jaderson, é jogando como camisa 8. Ele tem que fazer essa função. Se botar ele ali de 10, ele vai fazer. Se botar ele ali na ponta, ele vai jogou fazer. até de centroavante. Já tem algumas especulações na internet sobre um possível interesse do Remo do GG. Não, eu fui atrás dessa informação, Por conta não dessa procede. proximidade com o Daniel Paulista e tudo mais. Eu fui atrás dessa informação e não procede. Não procede a vinda do GG nem para Remo, nem para Paysandu. E olha, porque eu acho que seria uma bela contratação. O pro que eu Remo, tá? consegui apurar por parte do Remo é que o Camutanga foi procurado, Zagueiro. mas até então ele não deve ser liberado. Não deve ser liberado pelo Vitória. Inclusive, acho que jogou ontem. Acho que ele entrou em campo ontem contra o Motoclube. E ele deve fazer parte do elenco do Vitória. Foi a única informação que eu consegui. Foi uma tentativa do Remo para saber sondar a situação do Camutanga. Mas do GG não procede. Não, do GG. O GG deve ficar realmente no CRB. O CRB não tem interesse em se desfazer do atleta. Até porque o CRB perdeu muita gente agora, né? Sabe? Sim. Inclusive ganhou ontem um jogo contra o Fortaleza. Todo desfalcado. Selmo Ramon perdendo pênalti de novo. Perdendo e fazendo no rebote, né? Enfim. Mas, cara... Daniel Paulista que tá atrás de contratação também. Se Pois- tiver alguma oportunidade, e me ele quer preocupa trazer. isso, cara. Porque, assim, o Remo tá muito inchado. Ou você manda a gente embora... Por exemplo, o Remo tem ali... Por exemplo, quem que tem Pro meio. contrato? Quem que tem contrato até o meio do ano só? Ou até o eu final acho do que é só o Paração? Lucão. Só o Lucão? Não sei se o Thales tem até o meio do ano. Pois é, mas aí não vai fazer a diferença, porque já tá renovação. sobrando, né? Já Sim. tem 2, né? Já tem o Cadu, tem o Marcelinho, o Thales é um terceiro. Então já tá sobrando um, né? Se ele for sair, não vai fazer tanta diferença, assim, na questão de disputa ali, né? De possibilidades. Mas o Remo tá cheio de meio de campo, cara. Você não consegue qualificar o meio de campo do Remo, porque você vai inchar. Cheio de meio de campo e muita gente não deu a resposta. E não deu ali. resposta. A resposta do Michel. Só de volante o Remo tem o Caio, né? Caio Vinícius. O Caio Vinícius. Que Caio joga de zagueiro Vinícius, o também. Daniel, Pedro Castro. Aí tem o Pavani, o Denner e o Jaderson. São 6. Para não botar o Adson nessa conta aí. Aí vão para 7. Aí você vai contratar mais um? Vai Mais botar um, onde 10, pra mais um jogar? cara que faz uma função de 10? Dodô. Dodô. Pedro Rocha pode fazer. Pedro Rocha pode fazer. O Jaderson, Pavani. O Jaderson e o Pavani podem fazer. Tem muita gente, cara. Muita gente. Tô preocupado, porque isso aí gera rescisão. Insatisfação. pra quem não tá Satisfação jogando. dentro do elenco. Enfim, eu tô um pouco preocupado nesse sentido, porque eu tô vendo muita gente e muita gente que ainda nem teve sequência. Por exemplo, a gente nem viu o Pedro Castro jogar como titular algumas vezes. Não. Um cara que já provou que pode jogar uma Série B. E aí a gente não conseguiu botar esse cara para jogar. O próprio Denner jogou poucas vezes. O
Daniel, né? Daniel Cabral, Sim, né? sim. Chegou agora. O Caio Vinícius chegou agora. Só eu falei 4 jogadores rápido. A gente nem sabe se... A gente não sabe nem se servem, se não servem, se vão ajudar, se não vão ajudar. Enfim, difícil. Tô bastante preocupado com essa questão de ter muita gente no elenco que ainda não teve uma sequência e a gente não tem o que fazer com esses caras. E até quem teve a sequência não deu resposta, né? Sim. O suficiente, podemos Sim, dizer assim. com certeza. Também tem.